Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui para mais uma live, né? Terça-feira, 6h50, agora 6h50 vai ser um modelo para nós. Isso. Eu também, esse aqui como é que é o nome Dessa live é café, amanhã não, hoje é Família com propósito. Nas terças-feiras, às 18h50 ou 6h50, é Família com Propósito. E na quinta-feira, às 6h50 da manhã. Da manhã, exatamente. Com Luiz, comigo, Café com Propósito. Café com Propósito. Eu fiz a live semana passada e nós vamos fazer depois da manhã, às 6h50. Você que acorda mais cedo, você que está saindo para o trabalho. A gente quer falar um pouquinho até sobre cultura, sobre a nossa realidade, fazer uma conexão disso tudo com o nosso estilo de vida, a questão sistêmica. Vamos pensar um pouquinho sobre aquilo isso que nós temos. Isso na quinta-feira, às 6h50. É uns 10 minutinhos, é uma coisa bem rápida. Tá? É o Café com Propósito. E agora, né, nas terças-feiras, a Família com Propósito. E hoje nós estamos com um tema, né, muito importante, um tema que mexe muito com as nossas famílias, que mexe com cada pessoa, né, da família, que é nossos filhos com ansiedade. É culpa dos pais? Né? Como ajudar, como descobrir essa questão da ansiedade. E quando a gente fala de filhos, a gente quer lembrar que não são apenas filhos pequenos, né? São filhos adolescentes, adultos, casados. Somos nós que somos filhos dos nossos pais também. Então, a ansiedade é culpa dos pais? É muito bom a gente começar pensando então sobre ansiedade, sobre o que você sente, quais são os sintomas dessa realidade que a gente sofre tanto e que hoje é tão debatida, tão conversada. A sociedade se encontra essencialmente hoje ansiosa, né? Essa ansiedade expressa uma insegurança, expressa um medo, expressa um sentimento de abandono, expressa a gente não saber o que vai acontecer. A ansiedade, ela trabalha muito com essa questão do futuro e de como eu estou vivendo o meu presente, sempre muito preocupado com aquilo que o futuro aguarda, aquilo que o futuro tem para mim. Então a ansiedade é uma coisa muito presente e de certa forma nós precisamos estar atentos quanto ao futuro, né? Estar se programando para o futuro, estar trabalhando para preparar o futuro é algo positivo, só que existe uma medida que ela ultrapassa esse bom senso. E aí dentro da ansiedade a gente vê, sabe assim, que tem vários fatores, né? Como o Luiz falou, a questão do futuro e também tem a questão da falta de controle da situação, até do presente, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Em tudo isso que a gente vai vendo, né, as pessoas sofrendo, a gente vai percebendo, então, que existe dentro de cada pessoa um sentimento de, como o Luiz falou, de abandono ou de incapacidade. É uma pessoa que está sozinha numa situação e acha que ela não vai conseguir, né, sair daquela questão, daquela situação. E isso acontece com crianças, com bebês, né? Até porque, assim, qual que é a ansiedade do bebê? Vou comer, eu preciso de comer, né? Ou então a criança tá fez cocô e tá cheia, e aí assim, o sentimento que ela tem de que o pai ou a mãe não vão ajudá-lo, né? Que o pai e a mãe não vão socorrer, e isso vai trazendo esse medo, porque a ansiedade é um medo exagerado, né? É um medo que às vezes as outras pessoas não têm, só eu tenho, mas por que você está com medo disso? Isso é uma ansiedade, é algo que vai além da sua capacidade. Então o bebê, ele pode desenvolver sim uma ansiedade. Por quê? Porque às vezes sim, os pais não conseguem passar para o bebê a segurança, né? Então quando o bebê ou a criança ou, né, um filho, ele não sente que pode esperar no pai, que pode buscar na mãe, ele se sente sozinho, ele acha assim que ele é que tem que resolver as questões, aí vem a ansiedade. Então é culpa dos pais? A gente quer, né, quebrar um pouquinho isso, assim, de que é culpa, é responsabilidade dos pais. Não é. A gente vê, né, a família como um sistema, né? Então todas as pessoas estão envolvidas neste sistema
E todas as pessoas, elas afetam uma na outra, né? Um é afetado pelo outro. Então, se a minha mãe, né, ou o meu pai estão, um dos dois ou os dois estão vivendo esse momento de insegurança, de incerteza e de sentimento de incapacidade, de não saberem o que vão fazer ou o que vão... Essa ansiedade dos pais, com certeza, ela afeta os filhos. É muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Quando a gente passa por situações conflituosas, aflitivas, de grande ansiedade, insegurança, nós transmitimos isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive para os nossos filhos, né? Então é muito comum também, a gente percebe, a gente vê algumas vezes casais que passam por crises nos relacionamentos, casais já mais velhos, e os filhos ficam profundamente sem saber o que fazer, numa situação que eles se veem, mas eles ficam procurando quem tem razão, quem não Isso. tem. Então são situações que a gente tem que perceber que a culpa, muitas vezes, a responsabilidade, o fator que desencadeia essa situação de ansiedade do meu filho, ela pode, sem dúvida alguma, ser algo que eu tenho participação. E como a Lívia colocou muito bem, do sistema a gente sabe que um toca na vida do outro, então nós somos interligados, interdependentes. Aquilo que me toca acaba de alguma forma refletindo na vida do outro. Então, quando a gente não tem essa percepção, a gente fica procurando, fala, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não sei por que meu filho está agindo dessa forma, eu não sei por que isso sempre acontece. Então é porque você não consegue esconder as situações pelas quais você passa. Você transborda isso de uma maneira muito clara através das suas atitudes, das suas palavras, da sua expressão corporal. E aí, né, isso que o Luiz está dizendo, me traz a lembrança de adolescentes que pais, né, o Luiz falou de pais que estão com problemas, de adolescentes que os pais colocam nos seus filhos a responsabilidade para que o casamento deles continue. Né? Por exemplo, a gente já viu muitas adolescentes assim que vem os pais brigando e aí ela tenta ficar do lado da mãe ou do pai para tentar organizar, para diminuir aquele conflito. Elas veem, ou eles, né, homem ou mulher, veem as brigas dos pais e aí a mãe, por exemplo, chega na filha e fala, olha minha filha, eu estou precisando de conquistar seu pai, me ajuda. Quer dizer, os pais colocam nos filhos uma tarefa, né, algo que não é deles, que é muito pesado para eles. É como se a gente estivesse dando autonomia para os nossos filhos daquilo que eles não podem ter. Então, quando a gente ultrapassa, né, essa tarefa, aquela função que é do pai ou da mãe, né, ou do casal, quando a gente passa isso para os filhos, se não é função deles, aí cria essa ansiedade, porque assim, porque os filhos estão tomando uma tarefa que não é deles, eles estão tomando uma tarefa que seria do casal, do cônjuge, né, ali do casal. Quando o casal passa pela crise, tem-se que ter muito cuidado nas palavras que você usa com os seus filhos, né? Isso. Porque os filhos sempre vão estar atentos, eles vão perceber a situação. Tá, mas os seus filhos sempre vão perceber as crises, as dificuldades. E não adianta esconder isso deles, né? Agora, a forma como você vai trabalhar isso... Quer dizer, não passar para os filhos a responsabilidade de resolver os conflitos. Aí você resolve o problema da ansiedade. Porque não é isso, como o Luiz falou, realmente a gente transborda, né? O que nós estamos passando com um casal, transborda. Mas os filhos, o que eles precisam de saber para eles ficarem tranquilos? Aquela questão ali não é minha, aquela questão é dos meus pais e eles são maiores do que eu, eles são capazes de resolver aquela questão. Se eles ficarem juntos ou não ficarem mais juntos, eles vão continuar sendo os nossos pais, eles não vão ser mais casal. Então o filho precisa de entender que ele não pode entrar naquela relação. Agora, principalmente os pais precisam de entender que eles não podem colocar os filhos para resolver os problemas deles. Ou por exemplo, a mãe pega e fala assim, o seu pai está com depressão, o seu pai está com muito problema, não entra ali não fala isso para ele. Então aí, por exemplo, o casal
passa para o filho um problema que o filho não tem como resolver. Se o filho não tem como resolver aquilo, porque aquilo não é questão de filho, é questão do casal, ou questão do pai ir lá no médico resolver alguma coisa, aí se o filho toma aquilo para ele, o que vai causar? Ansiedade. Aí a gente fala que a responsabilidade, né, da ansiedade nos filhos é a questão dos pais terem colocado, porque os pais colocam tarefas para os filhos que eles não podem resolver. E coisas menores mesmo, coisa até pequena que a gente pensa que é de filho resolver, mas a gente tem que ver também até a idade dos filhos. A questão, e também não é só tarefas, é quando você faz do seu filho entre aspas, aliado na sua guerra contra o seu cônjuge, né? Você começa a querer minar a imagem do seu cônjuge para o seu filho. Seu filho, por pior que o seu cônjuge seja, ele de fato, ele não presta, ele me traiu, ele não está dando dinheiro, tudo isso pode estar acontecendo. Só que o seu filho, ele é filho do seu cônjuge, né? É filho dos dois. E se você tentar estabelecer uma divisão, isso vai trazer consequências trágicas na vida dele. Ele vai ficar perdido. Ele vai concordar com você em relação aos fatos que são incontestáveis, mas no fundo, ele não quer, ele ama o pai, ele ama a mãe. Então, qualquer guerra que seja desencadeada, ela vai trazer um grande conflito interior, interno para o filho. E vai que causa ansiedade. E vai trazer uma ansiedade profunda. Então, a gente vê hoje os adolescentes profundamente inseguros, buscando amparo em grupos, esse sentimento que os adolescentes têm de precisarem andar juntos, e o que os une, na verdade, é os problemas que eles enfrentam em casa em relação aos seus pais. Então, seus pais não vivem bem, estão com problemas, eles ficam profundamente ansiosos e eles querem conversar com alguém sobre isso, eles vão conversar com os amigos. Às vezes não é só problema de casal. Você vai falar assim, não, meu filho está ansioso, mas eu vivo muito bem com o pai dele, nós vivemos muito bem, né? O que a gente precisa de olhar, então? Será que nós, como pais, estamos colocando muitas funções para os nossos filhos? As funções assim, eles têm que resolver alguns problemas, ou então eles veem que você, mãe, ou que você, pai, né, um dos dois está com dificuldade e ele acha que é ele que tem que resolver, né? Às vezes não é nem entre o casal. Às vezes assim, você precisa de cuidar do seu irmão, porque eu não estou conseguindo. Você coloca no seu filho uma função que não é dele, que é cuidar do irmão dele, porque o seu irmão está dando trabalho. Não, o seu irmão não sei o que, ou sua irmã, né? Aí você coloca essa função para aquele jovem, até para criança, tem que buscar a fralda, né? Às vezes a gente fala, vai buscar a fralda lá, nossa, não deu coisas até de crianças pequenas. Se a gente coloca tarefa de cuidar do irmão, sendo que nós pais é que temos que cuidar, né? Pode causar ansiedade. Então, cuidado com a autonomia. Tem que ter um limite essa autonomia. Quando a gente excede, o filho pode construir esse sentimento, como o Luiz falou, dessa insegurança, dessa ansiedade. Aí até quando eu falo em insegurança e ansiedade, me traz a lembrança o seguinte: a ansiedade, ela vem aí de um sentimento de abandono, quer dizer, na verdade, é eu, como filho, não ver o amor do meu pai por mim. É eu, como filha, não ver que meu pai ou minha mãe, né, quando eu falo pai ou mãe, que eles me admiram ou que eles me confirmam. E aí eu tô sempre precisando de fazer alguma coisa para ver se eles me confirmam, porque se eles me confirmarem, eu vou sentir cuidada, segura, e eu não vou precisar de fazer tantas coisas que não são minhas, mas que são deles. Então a ansiedade, ela passa por todas essas coisas, esse sentimento de não ver o amor dos pais. Não é amor de gostar, né? Às vezes é amor de cuidar, é amor de confirmar, né? Não é, entendeu? É mais do que só porque gostar. Os nossos filhos, eles vivem o tempo todo olhando para nós, esperando que nós os confirmemos. A gente poderia falar de uma outra forma, que nós passemos a eles a identidade deles, quem eles são, quais são as capacidades, quais são os potenciais que eles têm. Isso é construído diariamente através da minha expressão. Essa expressão é verbal, essa expressão é nas minhas reações. Então, quando uma criança, ou quando um jovem ou um adolescente, ele não se sente efetivamente confirmado,
ele não recebe a identidade. Então ele fica procurando isso. E uma das coisas que pode atrapalhar isso é o excesso de cobrança, né? Quando a gente trabalha com um nível muito alto de exigências, quando a gente quer que o nosso filho seja sempre o melhor. Eu não estou dizendo que a gente não vai estimular os nossos filhos, muito, condená-los, né? Mas todos têm uma medida e todos têm uma capacidade. E, além disso, tem outro aspecto importante. Os nossos filhos, eles não são iguais. Então, eles têm características diferentes que podem nos agradar mais em algumas situações. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente estar percebendo essas diferenças e não deixando de confirmar cada um deles naquilo que eles têm como habilidade, como inclinação natural. É muito legal a gente pensar, puxa vida, eu vou exigir dele que ele seja o primeiro da classe. Isso vai trazendo ansiedade, porque ele vai querer ser amado. Isso, na verdade, é uma questão muito complexa. Ah, mas o meu filho, ele precisa se esforçar. Ótimo. Eu tenho uma frase muito legal, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Então, eu tenho, obviamente, limitações. Eu não tenho obrigação de ser o melhor, mas eu tenho obrigação de ser aquele que faz as coisas com responsabilidade, entendendo que aquilo que eu faço volta para mim. Então, eu faço o meu melhor. Agora, tem pessoas que vão fazer melhor do que eu. Isso vai me tirar o valor? De jeito nenhum. Exatamente. Eu, como filho, então, fazendo o meu melhor, eu tenho que sentir, eu tenho que saber que o meu pai e que a minha mãe estão entendendo que eu faço esse melhor, né? Então, assim, porque o que vai tirar a minha ansiedade é eu saber que eu tenho alguém que me ama, que é alguém que cuida de mim. E que esse alguém são quem? São os meus pais. A ansiedade, ela é tirada quando a gente tem os nossos pais dentro da gente. Às vezes eles não estão conosco, mas quando a gente tem eles dentro do coração, essa postura de saber assim, as minhas capacitações, elas vêm dos meus pais, né? Então eles me deram tudo isso, meus pais me amam. Então assim, a gente precisa como pai mostrar para os nossos filhos que eles têm os pais, e que os pais deles, como o Luiz falou, fizeram o melhor que eles puderam. Porque quando a gente acha que os nossos pais não fizeram o melhor para nós, quando a gente começa a condenar os nossos pais, a gente também cria essa ansiedade. Por quê? Porque aí a gente exclui o que os nossos pais fizeram por nós, e aí quando a gente tira os nossos pais, a gente fica incompleto, e esse incompleto é essa insegurança e que é essa ansiedade. A gente fica frágil, né? Quando a gente não recebe, quando a gente não se vê no mundo como uma pessoa normal, quando a gente não enxerga os nossos pais como pessoas que também são sujeitas a falhas, quando a gente não enxerga a realidade de uma forma construtiva e promissora, a gente tira os nossos pais e a gente se sente enfraquecido, a gente se sente profundamente tenso. Aí vem a ansiedade, porque eu me esvazio daquilo que é a minha força, que é o meu potencial. Eu excluo aquilo que veio para me trazer direção. E aí eu fico tentando imaginar como vai ser o meu futuro, como que eu vou dar conta de fazer aquilo que eu quero fazer. Aí eu também entro com a cobrança exacerbada, eu preciso ser o melhor, eu quero ganhar. A gente é levado a querer competir. Eu estou com uma música aqui que eu não aguento mais, tá uma canseira aqui, tá difícil aqui. Então, é muito interessante a gente perceber isso aí, que quando eu me saboto, quando eu não olho para as coisas como elas são e as aceito. Isso é uma coisa que assim, eu acho tão revolucionário. É legal você falar assim, quando eu vejo as coisas o quê? Que vieram antes, né? Tudo que aconteceu na minha vida, eu entendo. Ou na família, na minha família, né? Eu entendo que foi bom, que foi ótimo. Eu consigo olhar a tal da história do meio copo cheio, né? Porque quando você olha para trás, se você ficar vendo o que não aconteceu, você está se auto-sabotando, você está se destruindo, você está tirando o valor dos seus pais, o valor dos seus avós, o valor da sua história, você está rejeitando a herança que você tem
e você não vai ter recursos para gastar daqui para frente da E aí sua dá essa vida. insegurança, porque qualquer profissão, qualquer coisa que você for fazer, sem isso que você tem, que é da sua família, que é o seu potencial, as suas habilidades, as suas capacitações, se você não tiver isso dentro de você, dá ansiedade mesmo. Porque é deles que vem, então se eu tiro tudo, eu vou ficar ansioso. Então assim, se você se perceber ansioso, agora a gente vai até, eu vou até para um outro lado agora. Eu tô com ansiedade, sou adulta, tenho meus filhos e tô com ansiedade. E tô passando essa ansiedade para eles também, porque eles vão percebendo, como a gente falou no início, né, que é um sistema. Então comece a perceber o seguinte: como é que eu estou com os meus pais, com os meus antepassados? Será que eu não aprovo o que eles fizeram? Será que eu será que eu rejeito, né, a minha família? Todas essas coisas, assim, como se eu tivesse, aí eu estaria o quê? Me sabotando. Então pare e olhe, né? A gente já trabalhou com várias pessoas adultas, pais, mãe, pensa assim: nossa, eu não vou dar conta de cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque elas não estão completas. O que é ser completa? É receber o que veio dos pais, que veio dos pais, porque Deus é quem escolheu. Se a gente rejeita os nossos pais, nós estamos rejeitando o próprio Deus, o que Deus fez. E imagine você sem sentir a presença de Deus. Traz ansiedade, porque o sentimento de abandono do próprio Deus para conosco, ou de não poder buscar no Senhor, né, o refúgio, é terrível isso dá ansiedade. Então eu preciso de buscar em Deus. Deus, obrigada, né? O que aconteceu, do jeito que aconteceu, é isso que eu vou receber. Então a gente precisa, é isso que eu vou buscar e continuar a minha história. E aí quando a gente faz isso, a gente passa também para os nossos filhos. Então os pais são responsáveis pela ansiedade, sim, mas não fica ansioso com isso, porque os seus filhos também vão aprender que eles precisam de buscar em você para tirar essa ansiedade. Ou seja, nós temos que assumir tudo aquilo que é direito nosso, a nossa herança. A nossa herança é aquilo que aconteceu no passado, a nossa herança é aquilo que os nossos pais conseguiram nos dar, é aquilo que eles conseguiram viver. E a partir da base, a partir dessa força, a partir desses potenciais, eu vou adiante. E eu vou me sentir alguém tranquilo. Eu não vou ter ansiedade. Falar, cara, minha história foi desse jeito, foi ótima, e eu sigo adiante, construindo algo melhor. Então, o futuro depende do passado, no sentido de que eu vou alcançar mais, eu terei mais quando eu olho para trás e agradeço pelo que eu tive. O que você tem é suficiente para você viver coisas grandes e ocultas, como diz a palavra de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas no lugar até de Deus. A gente acha que a gente que precisa de fazer, e quando a gente acha que está na nossa responsabilidade dar respostas adequadas, certas, quando a gente acha que depende de nós mesmos, aí vem uma dor, uma ansiedade, porque a gente tem que descansar no próprio Deus, no que Deus fez. É não achar que você é entre aspas, né, é um Deus, né, que vai resolver todas as coisas, que vai cuidar dos seus pais. Aí você vai falar: não, mas meu pai é doente, minha mãe tem isso, eu que sou responsável. Cuidado, para. A gente hoje ouve tantas pessoas falando assim: não, ó, ele ali é o pai da família, é o filho, mais novo ou mais velho, não importa. Não, ele ali é que resolve tudo na família. Cuidado com esses, né, com esses rótulos que nós colocamos em algumas pessoas, porque assim, ela precisa de estar no lugar dela para tirar a ansiedade. Veja só, quando você se colocar no seu posicionamento certo, correto ali, como apenas filho, ou, né, ou apenas irmão, né, do jeito certo, as coisas vão se organizar. E você, como pai, não cobre também que os seus filhos façam coisas que não é deles. Às vezes a gente vê o próprio pai ou a própria mãe, né, fazendo essas coisas, dando mais tarefas. Calma. A palavra de Deus fala para a gente não andar ansioso, né, com o dia de amanhã. Que a gente tem que estar vendo cada dia, né, a sua história. E esse cada dia a sua história, eu entendo também que é cada pessoa no seu lugar, né?
cada criança, porque às vezes a gente tem expectativas para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas como é que é a nossa família, como é que é o nosso filho, e a gente vai criando ansiedade porque isso ultrapassa a nossa capacidade. Isso às vezes são coisas que são de Deus ou coisas que são dos nossos pais fazerem e não a gente. Legal, nós estamos já no fim da nossa live, então pense nisso, você pode ajudar demais. Essa live ela é postada, você pode ouvi-la, você pode compartilhá-la. É um material que a gente entende muito rico, uma reflexão bem construtiva para que você possa viver de uma forma melhor. E na quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós vamos ter, né, o Café com Propósito, às 6h50 da manhã. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a cultura e a forma como isso nós precisamos administrar. Como viver uma vida saudável, uma vida que alcança o que Deus tem para nós. Isso. Eu queria lembrar também que nós temos um canal no YouTube do Família Forte e que ali essas lives todas estão ali e você pode acessar tanto no Instagram, né, do Família Forte _ ou no YouTube também do Família Forte. Tá? Então nós estaremos aqui, eu e o Luiz novamente, na terça-feira às 18h50 com Família com Propósito e na quinta-feira o Luiz de manhã às 6h50 com o Café com Propósito. Uma boa noite.